Crime de trânsito em Laranjeiras do Sul. Uma mulher de 62 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de sábado. Aconteceu no bairro Cristo Rei, lá em Laranjeiras do Sul. O motorista estava bêbado, fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado e preso. O SAMU, ele atendeu essa vítima, essa mulher de 62 anos, mas infelizmente ela não resistiu e morreu no local. Com informações de testemunhas, a polícia iniciou buscas e localizou um carro com as mesmas características estacionado dentro de uma residência. O veículo apresentava danos no para-brisa e no retrovisor. Dentro da casa, os policiais encontraram então um homem de 46 anos. Ele se recusou a sair. Demonstrava sinais de embriaguez, tinha hálito etílico, né? Um bafo ali de cachaça, olhos avermelhados, as roupas todas desarrumadas, ou seja, tinha indícios claros diante ali da constatação da polícia de que estava bêbado. Ele foi questionado e confessou ter se envolvido no acidente, mas afirmou que é a idosa que se chocou contra o seu veículo, né? Veja a cara de pau aí do cidadão. Ele foi preso em flagrante, portanto continua preso. Agora, crime de trânsito, infelizmente a gente já falou várias vezes aqui no programa, nós já tratamos várias vezes deste assunto. Normalmente vai ser preso, foi preso nesse caso, ficará lá 1-2 dias, se tiver condição de pagar fiança, vai ser liberado, né, Kleber? É assim que funciona a lei. E né? Fez o bafômetro também, né? Não consta no texto dessa informação, mas ele fez o bafômetro, assim, não há dúvidas que estava alcoolizado. Não há dúvidas que estava alcoolizado. Mas é isso que você está falando, né? Parece que o crime de trânsito virou uma coisa banal, né? A pessoa sai, bebe, pega um carro, mata uma pessoa e no outro dia para ela tá tudo bem, segue a vida dela. Assim, a população que está aí vivendo, né, é vítima desse tipo de situação, parece que fica impotente, né? Porque realmente é tratado como um acidente, é tratado como algo assim natural, mas não, quando a pessoa bebe, e a justiça, vamos torcer para que nesse caso vá por esse caminho, né? Quando a pessoa bebe, ela assume todas as condições ali de causar o resultado morte, seja de quem for, né? Foi essa senhora, poderia ter sido qualquer pessoa, né? Porque a pessoa sai e ela assume esse risco de causar a morte. Por quê? Porque está dirigindo bêbada, alcoolizada, descumprindo as leis e atentando aí contra a vida de qualquer um, né? Esse é o absurdo desse crime, né? Porque geralmente a defesa desses criminosos, ela vai no seguinte sentido: não, mas ele não queria matar, ele nem conhecia essa pessoa, não conhecia essa, não conhecia ninguém. Claro que não tinha. Para ele tanto fazia, né? Quem passasse pela frente, um bêbado quando dirige, é assim. Quem vai estar na frente dele não importa. Um pedestre, um ciclista, um motociclista, uma outra pessoa que está no outro carro, que muitas vezes está transitando normalmente pela rua, fazendo um passeio e é atingido por um bêbado como este aqui. Mas o que gera tudo isso aqui é a impunidade, né? É o sentimento de impunidade que tem no Brasil em crime de trânsito. Raríssimas ocasiões nós tivemos pessoas que se envolveram, que estavam bêbadas, que mataram no trânsito e chegaram a ser julgadas. E quando julgadas, muitas das vezes não fica na cadeia, né? Não paga, exato. Sai do tribunal do júri com a tornozeleira. As punições, às vezes, como a gente costuma falar, é só para disfarçar, né? Muitas das vezes, né? E quando chega lá, né, no julgamento? Na maioria das vezes não chega até lá, porque aí entra como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, né? Muito raro o caso que é colocado como um dolo eventual, né? Que aí ele assume o risco de matar, né? Então, infelizmente, a impunidade no trânsito para quem causa acidentes e principalmente com morte, ela é visível no Brasil, e por isso que aí nunca nós vamos ter uma diminuição desse tipo de caso, né? Pela impunidade. Contar com a consciência, né? Tá cada vez mais difícil, né? As pessoas parecem que não tomam consciência de que é gravíssimo, né? É algo que não pode acontecer, né? Não pode consumir bebida alcoólica e assumir a direção. Não pode. Você está colocando em risco a sua vida, claro, mas qualquer um. E geralmente, né, quando esses casos vão a julgamento, esses casos de crime de trânsito envolve a morte de uma pessoa, o primeiro argumento é esse: não, mas ele até errou, ele se arrepende, mas ele nem conhecia essa vítima, ele não teve a intenção de causar a morte. De fato, e geralmente essa é a desculpa. Tá lá o réu com a cabeça baixada, fazendo ali uma pose, né, de coitado, o advogado usando esse argumento. Mas
não é questão de querer, eu vou matar a pessoa, mas ele assume o risco. Poderia ter matado 1, 2, 10 pessoas, porque você está com um carro descontrolado, alcoolizado, você pode causar esse Pode invadir efeito. uma calçada, pegar um grupo de pessoas que está caminhando, né? Como já, infelizmente, várias vezes já acontece. Então, assim, que sirva de lição para todos, né? Que ainda insistem. Mas não, eu só vou ali, eu conheço o caminho, eu dirijo melhor quando estou bêbado. Ainda existe essa cultura. Que sirva de lição para todos nós, né? Pensar antes, raciocinar. Não, vou numa festa, vou lá na confraternização dos amigos, vai de Uber, vai de carona, vai a pé, sabe? Não se exponha a essa, porque aí é o seguinte, às vezes foi uma vez, né, que a pessoa, não, vou assumir esse risco agora, causa um acidente desse, vai carregar aí se a pessoa também tem consciência, né? Tem pessoas que não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Tem pessoas mas que não vai carregar nada com isso aí, crime desse, não, a morte de uma família aí, chorou a morte, né, dessa mulher, o sepultamento foi ontem. Então você vê a tristeza para a família, né? Isso não passa, isso não muda. A lei pode ser que você se livre, contrata um advogado e tal, mas aí como é que fica a consciência? Como é que vai viver, né, carregando uma morte aí? Então tem que pensar muito bem, porque esses crimes no trânsito, enfim, todos nós estamos no trânsito, estamos sujeitos a acidentes. Mas pode acontecer com todo mundo, mas a partir do momento que você facilita risco, as coisas, que você assume, né? 7h17. Você está na Rádio Cultura, o nosso Cidade em Movimento. Manhã desta segunda-feira, as principais notícias. E agora o recado para você da Cressol. Quando a vida apresenta desafios, ela também oferece oportunidades. Na Cressol, cada desafio é o começo de uma nova conquista. E há 30 anos, a ideia de criar uma cooperativa forte que transformaria a vida de milhares de pessoas começou. Hoje, ela está entre as maiores cooperativas de crédito do Brasil. Com a Cressol, um novo começo é sempre uma oportunidade de fazer a diferença. E após 30 anos, sabe-se que qualquer desafio vira o começo de algo grandioso. Porque todo começo tem Cressol e tudo sempre começa por você. 7h18, o governador Ratinho Júnior anunciou que o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, vai assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável. O anúncio foi feito na sexta-feira, juntamente a outras mudanças de secretariado. Ulisses Maia, também do PSD, ex-prefeito de Maringá, será o responsável pela Secretaria do Planejamento. E Leonardo Paranhos, do PL, ex-prefeito de Cascavel, será secretário do Turismo. E para alguém entrar na barca aí do Ratinho, alguém tem que sair, alguém né? tem que sair, né? Não dá para acolher todo mundo, né? Não tem como, não há espaço para todos, né? Apesar do estado ser bem gordo, né? Bem, assim, aconchegante, né? Ter aí muito espaço, mas alguém tem que sair desse cargo de chefia. Então, o Rafael Greca vai assumir a secretaria no lugar do Everton Luiz Costa de Souza, que é também ex-presidente do Instituto Água e Terra. Ulisses Maia vai substituir o ex-deputado estadual Guto Silva, do PSD, e Leonardo Paranhos passará a ocupar a cadeira do deputado estadual eleito Márcio Nunes, também do PSD. Um detalhe aqui, o Guto Silva deve ir para cidades, para SEDU. Então vai ficar ali numa condição excelente, né? Porque é aquele secretário que visita os municípios entregando obras, recursos, fazendo muita política. Veja que o Ratinho Júnior, antes de ser governador, foi deputado estadual, mas ele se projeta muito, além de tudo que ele já tem, né? De ser filho de apresentador de TV, ser comunicador, ele se projeta em todo o estado quando ele vai para a SEDU, no governo Beto Richa. Muita gente esquece, né? Aliás, o Ratinho gostaria de apagar da história dele o Beto Richa, né? Porque o Beto Richa caiu em desgraça muito recentemente. Então ninguém quer ser lembrado junto com o Beto Richa. Ninguém quer, né? Mas na época se aproveitaram, né? Bem, surfaram bem da popularidade então, do Richa, né? O Ratinho foi secretário de cidades. E agora o Guto Silva não foi anunciado ainda, mas muito provavelmente vai para cidades. E aí fica muito claro que teremos um ano agora de briga para ver quem desponta. Por um lado, o Guto Silva, que é um candidato a sucessor do Ratinho. De outro lado, o próprio Greca, que vem sido cogitado como um possível sucessor, candidato ao governo. Aí tem na Assembleia Legislativa
o presidente, né, o Alexandre Cury, que também deve começar a soltar as asinhas aí para tentar se projetar como um sucessor do Ratinho. A eleição, lembrando, já é no ano que vem, né? Ano que vem já tem eleição. E aí quem mais? Tem mais o Darcy Piana, que é o vice-governador, que é um que corre meio por fora, mas quem sabe, né? Então, assim... Às vezes acontece, mas... né? Acontece. Na política tem essas surpresas assim, mas hoje não colocaria o Darcy Piana assim numa... Mas talvez numa, digamos assim, num favoritismo, né? Não, Guto Silva é de fato um nome mais... Ele é um cara, assim, o Darcy Piana é que ele fica assim na dele, de boa, mas pode ser que, né, ele esteja articulando as coisas e a gente não percebe, assim, a articulação dele. Né? E ele é uma pessoa quase que unânime, né? Pelo menos assim, se conseguiria o apoio, né? Não sei, mas assim, no sentido dentro do governo, é quase uma unanimidade, né? De uma pessoa que agrega, que enfim, tá junto ali com o Ratinho. Mas essa mudança aqui é para dizer então que tem tudo a ver com outubro de 2026. E tudo indica que será mais uma eleição do grupo do Ratinho Júnior aí meio que analisando hoje a situação e meio que sem adversário, né? Nadando de braçada. Nadando de braçada. Não tenha dúvida. Se for o Darcy Piana, se for o Guto Silva, se for o Greca, o Cury, hoje é o favoritaço, assim, o candidato do Ratinho é o favorito para o governo do Paraná, porque não me parece nenhum assim nome da oposição ou que faça, digamos aí, um contraponto, não precisa nem ser aquela oposição típica, clássica, mas que faça um contraponto aí ao governador Ratinho Júnior, até porque o Ratinho tá com uma popularidade em alta, uma popularidade grande, então dá a impressão hoje, o cenário atual, né, e nós estamos aí há pouco mais de um ano para aquelas chamadas convenções, né, convenções agora um pouquinho mais próximo já das eleições. Agosto ali, né? Um ano e 4 meses, mais ou menos. Mas, né? Magrão, é um ano e 4 meses para a convenção, mas ali por abril do ano que vem, assim, já começa aquelas pesquisas mais qualitativas, quantitativas, para dizer, olha, é o A, o B, o C. Já vai tirando alguns do páreo. Pode esquecer por enquanto. Passa mais um pouquinho, já tá entre 1 e 2 aqui. De repente já se define, tem que definir ele até maio, junho no máximo, né? Porque não dá para deixar para muito pro final. Mas você tem razão. Muito provavelmente, se o Ratinho Júnior vier aqui e disser, olha, vai ser o poste, o candidato. Não tô dizendo que esses nomes aqui são poste, né? Porque você vê o... Cuidado com essa história de poste, porque às vezes não dá certo essa história. Eu elejo até poste. Todos aqui têm uma trajetória, né? São conhecidos aí, mas assim, o Ratinho Júnior vai indicar e muito provavelmente vai ser o candidato eleito, porque não tem oposição no Paraná. Não tem. Tem uma oposição muito atrapalhada ali na Assembleia, que até tem virtudes ali, mas não consegue se sair, né? Não consegue sair daquela mesma ladainha meio daquela sempre, bolha, daquela né? bolha, daquela né? ladainha ali de sempre falar dos mesmos assuntos, né? Então, aquilo que eu falei, hoje o cenário não tem oposição, não tem adversário. Da oposição é muito difícil sair alguma coisa, muito difícil, né? É uma constatação. É uma constatação, não estou nem dizendo que isso talvez seja ruim, bom para o Paraná, não sei, mas é uma constatação. Não tem, né, uma oposição assim estruturada a ponto de fazer alguma ameaça a essa sucessão do Ratinho. O que pode ocorrer é um outsider, né? Alguém aí, tipo, sair do nada e se projetar. É provável de acontecer? Não é muito provável. Mas é possível? É possível. Então tem que acompanhar os próximos movimentos para saber aí como as coisas vão. E o Ratinho como pré-candidato à presidência, será que vinga essa história? Será que ele vai se autodeclarar aí pré-candidato à presidência da República? Se ele poderia compor a chapa com um candidato da direita? Estão colocando o nome do Ratinho aí assim, jogando assim na imprensa, na mídia, para ver qual a viabilidade disso. Tem um partido forte nas mãos, né? O PSD é um partido forte, um partido que nacional, o Kassab, né? O Kassab, ele é um articulador, né? Já vem meio que tentando... É que o Kassab é aquela história, ele tenta sair da barca do governo federal, mas ele não sobrevive muito sem o governo federal, né? Não, é o novo MDB, né? Agora, assim... O Kassab nos últimos 10 anos aí, o político que mais prosperou em eleições foi ele, montando coisas improváveis aconteceram, né? Como o prefeito de São Paulo, lá o Nunes, foi muito em função
do apoio agora do Kassab. Mesmo o governador de São Paulo, ali o Kassab tá junto, então ele tá meio junto com ele tá meio junto com onde há governo, está lá o Kassab, e o partido se fortaleceu muito. Agora o Nunes, lá o prefeito de São Paulo, ele ganhou, ele é vice. Ele foi vice, né, e aí infelizmente lá o prefeito acabou morrendo, ele ficou e se reelegeu, mas muito até porque pela falta de opção lá para o eleitor de São Paulo, né? Muito por falta pela opção também. De um lado tinha o malucão lá, como é que é o nome dele? Pablo Marçal. O Pablo Marçal. Do outro lado, uma oposição, né, assim, que também tem os seus limites lá em São Paulo, né? Então, o Nunes foi reeleito meio que nesta falta de opção, né? Agora o governador de São Paulo aí o Tarcísio já era uma pessoa que ele se posicionou como, né, o candidato lá na época do bolsonarismo em São Paulo, né? Apesar de ele muitas vezes até ser criticado, porque ele tem até muitas das vezes em alguns assuntos ele tem aquele bom senso, ele pensa um pouco mais antes de falar, né? Coisa que o bolsonarismo raiz, ele não curte, não radical, gosta muito, gosta que seja mais radical. É ou não é 8 ou 80. O Tarcísio não. O Tarcísio já esteve no mesmo palanque, eu digo assim, eventos, né? Um diálogo bom com o próprio Lula, com o presidente da República, né? O Tarcísio ele já ganhou a eleição nesta onda, né? Era o bolsonarismo contra o petismo lá, né? Do Haddad lá na época, né? Sim. Agora, vamos ver o que se apresenta aí para 2026, né? Se realmente aqui no cenário nosso aqui o Ratinho vai querer, no primeiro momento, você vai viabilizar, né? Aqui ele, enfim, ele é um cacique mesmo, né? O que ele decidir, se ele decidir ser senador, muito Sim. provavelmente terá uma... Mas no cenário nacional é mais complicado para o Ratinho, né? A gente vê quando depende muito de como ficará a questão do próprio Bolsonaro, que hoje está inelegível, como ficará a decisão do Tarcísio, se fica em São Paulo, se vai concorrer a nacional. E tem uma conjuntura complexa aí pro Ratinho achar um espaço, mas ele de fato, porque o Paraná não é, né, um estado assim, no Brasil é a quarta economia, tem uma população grande, mas o que importa mesmo é você estar no jogo ali São Paulo, Rio, Minas, né? E é difícil sair, né, desse eixo, mas o Ratinho tá dentro da área. Se a bola sobrar, né, quem sabe ele empurra pro gol. Essa é a lógica, né? Os caras ficam ali, ficam prontos, especulando, tentando, mas é meio que na hora que se define, depende muito da conjuntura, né?